Nós vamos falar... Ok, né? Ok. Perfeito. Então, nós vamos falar agora de uma forma bem tranquila. Eu vou demonstrar alguns casos e tentar responder esse questionamento que às vezes algumas pessoas me perguntam. É necessário realmente essas novas tecnologias? Elas têm alguma utilidade na prática clínica ou é apenas para enfeitar o laudo, apenas para cobrar mais caro do paciente? Como é que está isso no dia a dia hoje? Então, João, saiu do modo apresentação, João, só para... Aí foi, beleza. Pode mandar a bala. Então, nós vamos comentar sobre o eco 3D transtorácico, no que ele ajuda na sua avaliação de volumes e de função. Nós vamos falar um pouco do eco 3D transesofágico, que é utilizado principalmente na cardiopatia estrutural, na hemodinâmica estrutural. Falar de função de ventrículo esquerdo subclínico, que é o strain do átrio esquerdo do ventrículo e do átrio direito. Um pouco de contraste ecocardiográfico, que não é tão novo assim, mas que tem uma grande utilidade na prática clínica. Vamos falar um pouquinho de análise de volume e de sincronia. Aqui nós temos uma imagem tridimensional, uma imagem que, a princípio, não te ajuda em muita coisa, mas, na verdade, ela serve para a gente chegar a essa composição volumétrica, onde nós podemos ter, com uma precisão tridimensional, a avaliação da fração de ejeção pelo método 3D. Nós podemos ter aqui uma avaliação mais fiel de um volume diastólico final, um volume sistólico final, e, com isso, tomar uma conduta mais fidedigna em relação àquele paciente, por exemplo, que tem uma valvopatia e a gente está aguardando o timing cirúrgico, a gente está aguardando aquele momento de estar decidindo ou não a intervenção desse paciente, seja a intervenção percutânea ou seja a intervenção cirúrgica. Então, a análise volumétrica dos volumes e da fração de ejeção, ela hoje já é comprovadamente mais eficiente ou mais próximo da realidade do que aquela análise feita pelo método bidimensional de Simpson, que é o que a gente tem de mais fidedigno até então na realidade. Nem todas as máquinas conseguem fazer isso, mas isso aqui já é uma realidade em muitos serviços. Hoje a gente pode ver que essa análise ela é bem tranquila de ser feita, não é uma análise demorada e é uma análise que tem uma ajuda muito grande. Então, aqui a gente tem esquematicamente cada segmento do ventrículo esquerdo e ao lado aqui vocês podem observar esse pulsais aqui, a gente consegue avaliar a diferença entre o tempo de máximo volume entre as paredes opostas. Isso aqui a gente costuma utilizar na avaliação de dissincronia através do método tridimensional. Então, nesse caso aqui, ele está avaliando o tempo entre essas duas paredes, a parede 12 e a parede 9, que são essas paredes representadas em vermelho e em verde, ou laranja e verde, onde a gente tem que a diferença entre o tempo máximo, que o desvio padrão para elas chegarem ao pico de volume máximo, é de 2,4%, ainda sem sincronia, a gente considera de sincronia acima de 5%. Nesse caso aqui, a gente avalia o tempo de sincronia entre as paredes opostas, a parede anterior e a parede inferior, que são as regiões basais. Basal anterior é a amarela e a basal inferior é a azul. Observamos que tem uma dissincronia aqui maior do que 5%, o desvio padrão maior do que 5%, e a gente consegue ver aqui que esse paciente tem uma dissincronia. Então, através da ecocardiografia tridimensional, além dos volumes com maior precisão e fração de ejeção, a gente consegue avaliar esse desvio padrão para se chegar ao pico da dissincronia, que é um critério hoje tridimensional para análise de ressincronização. Há uma nova evolução em termos de fração de ejeção tridimensional, que é o Dynamic Heart Model, que é onde a gente consegue, em um único frame, a gente consegue fazer uma análise rápida e sequencial, tanto da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, quanto volume do átrio esquerdo. Hoje, praticamente inadmissível a gente fazer uma análise de átrio esquerdo sem ter o seu volume, e com esse software a gente consegue fazer isso aqui em menos de 1 minuto. Então, a gente captura um único frame tridimensional e a máquina, com um único clique, consegue analisar
em todos os eixos X, Y e Z, a fração de ejeção e o volume do átrio esquerdo do paciente. Então, isso aqui ajuda muito na análise cotidiana, porque ela facilita e coloca mais rápido o exame. Então, a gente consegue ver volume diastólico, volume sistólico. Aquele método anterior que eu demonstrei é um método um pouco mais trabalhoso, mas que chega basicamente às mesmas conclusões. Isso aqui é uma evolução da avaliação volumétrica de fração de ejeção, que coloca mais rápido e mais fácil para o ecocardiografista. Eu preciso de muito menos cliques para chegar a uma conclusão do que aquele método anterior. Saindo um pouquinho da análise volumétrica tridimensional, nós vamos chegar aqui na quantificação das regurgitações mitrais. Aqui eu vou demonstrar da insuficiência mitral, que é a metodologia mais fácil que a gente utiliza praticamente quase que diária na vida do ecocardiografista. Aqui é uma foto demonstrando a análise do ERO, ou da área do orifício regurgitante, pelo método de Pisa ou método bidimensional. É uma série de cálculos que a gente faz, tentando aqui de uma forma de análise de curvas espectrais, chegar a um volume regurgitante, que nesse caso seria 50 ml da regurgitação mitral, e uma área do orifício regurgitante, que seria de 0,24, que eu classificaria como uma insuficiência de grau moderado. Quando a gente passa para a análise bidimensional, observamos que o jato dessa insuficiência mitral é um jato que chega até o teto do átrio e, por efeito Coanda, se observarem, o jato vermelho ele sobe na parede septal. Então, é um jato que não é um jato benigno, não parece um jato apenas moderado. Então, hoje nós temos, através da ecocardiografia tridimensional, a capacidade de captar essa imagem tridimensional em Doppler colorido. Então, isso aqui a máquina precisa ter um processamento mais apurado para fazer isso aqui, porque ela pega muito frame rate. Então, a máquina ela tem que ser boa. A gente consegue alinhar os planos dessa regurgitação e, de uma forma diferente daquela bidimensional, que utiliza parâmetros indiretos, a gente consegue pegar esses planos X, Y e Z. No caso, eu estou pegando esse plano azul, estou virando ele e estou vendo ele de frente. No caso aqui, o plano azul, já estou medindo ele, eu vou ampliar. Então, eu estou vendo o real orifício regurgitante. Então, aqui eu estou visualizando qual é realmente essa área. Estou calculando pela planimetria qual é a área do orifício regurgitante. Então, pelo método bidimensional, vocês viram que aquela regurgitação mitral ela foi classificada como moderada, com uma área de orifício regurgitante de 0,24. E aqui, pelo tridimensional, a gente observa que essa área ela é muito maior. Então, o método bidimensional, aquele jato do Doppler colorido, chegava até o teto do átrio, já nos preocupava. O cálculo indireto nos dava algo moderado, no máximo moderado, mas utilizando a ecocardiografia tridimensional, a gente chega realmente à conclusão que essa insuficiência mitral é uma insuficiência importante. Então, nesse caso, o 3D ajudando muito isso na ecocardiografia transtorácica mesmo. A disfunção subclínica, ela hoje está muito em voga, principalmente na análise de deformação miocárdica. Isso está cada vez mais frequente a sua utilização. Esse é um paciente com uma miocardiopatia hipertrófica obstrutiva. Observem vocês que há uma grave hipertrofia assimétrica do septo interventricular, obstruindo a via de saída. Aqui um zoom, mostrando que eu tenho até um movimento anterior sistólico do folheto anterior da válvula mitral. Nesse caso aqui, demonstrado pelo módulo M. Aqui está demorando um pouquinho para passar, aqui já chegou. Observe o módulo M, aqui o folheto anterior da mitral encostando no septo interventricular, demonstrando que esse paciente tem obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, e essa obstrução gera aqui uma regurgitação mitral de grau importante. A regurgitação mitral mostrada pelo jato estático, com obstrução, observe o gradiente dinâmico da via de saída de 104 milímetros de mercúrio, então é uma obstrução grave. E quando a gente passa para a análise de fração de ejeção, observamos que a fração de ejeção é preservada aqui pelo método tridimensional, 58% de fração de ejeção,
mas quando a gente passa para a análise de deformação desse miocárdio, a gente observa que o strain, na verdade, a deformação é o strain já se encontra bem reduzido aqui, menor do que 18, que é o padrão normal. A gente já observa aqui que ele está em torno de menos 12%, demonstrando que, do ponto de vista, esse miocárdio, ele não está bem, como fala a fração de ejeção. Então, a gente não pode confiar apenas na fração de ejeção. Então, nesse caso, fração de ejeção preservada, mas com deformação diminuída, já sugerindo que eu já tenho déficit subclínico dessa fração de ejeção. E quando a gente olha o bullseye aqui, a gente observa que realmente o pior segmento que tem menor deformação é a região do septo, principalmente a sua região basal anteroseptal, mostrando realmente que é naquela região da hipertrofia. Então, a tecnologia de deformação miocárdica, mostrando que eu tenho que ficar atento com esse paciente e que esse paciente pode vir a ter problema aí, eu tenho que estar acompanhando ele de uma forma mais precoce. Não só na miocardiopatia hipertrófica, esse foi um exemplo clássico que eu demonstrei agora recentemente, mas a gente utiliza muito isso aí na avaliação de quimioterapia. Pacientes que estão em quimioterapia, eles vão cair primeiro a deformação miocárdica, vão cair primeiro o strain cardíaco, para depois cair a fração de ejeção. Então, eu consigo detectar isso através dessa avaliação de uma forma bem mais precoce, de forma que a gente consegue atuar em cima disso aí, ou mudando o regime quimioterápico, ou entrando com medicação para esse paciente. Uma coisa de detalhe que eu não cheguei a comentar é a técnica disso aqui. A técnica desse strain é uma técnica que hoje ela está bem evoluída. Essa técnica é por inteligência artificial. Eu praticamente apenas adquiro 4 câmeras, ou 2 câmeras e 3 câmeras, e a máquina, ela por inteligência artificial, por procura de pontos, ela faz essa análise total, sem a necessidade do examinador. Eu posso, é lógico, fazer algumas correções, porque dependendo da janela, ela não conhece, ele não consegue reconhecer algumas das regiões basais, seus pontos principais, eu posso fazer algumas correções, mas no real a máquina faz 95% a 99% de toda a análise sozinha, por um software de inteligência artificial que hoje a gente chama de auto-strain. Então eu não preciso ficar marcando nenhum ponto, a máquina reconhece todos os pontos e ela faz isso sozinha. Isso também faz com que o exame se torne muito mais rápido, porque eu apenas adquiro 3 imagens. Adquiri 3 imagens, apertei uma tecla e ela já faz a análise por si só. E essa visão para os cegos? O que seria essa visão para os cegos? Isso aqui é uma coisa, é uma técnica não tão recente, mas que eu preciso de um aparelho com software específico para fazer essa análise, e que eu vou demonstrar para vocês o tanto que ela se torna necessária no dia a dia. O contraste ecocardiográfico, na verdade, é um nome que não deveria chamar contraste, ele é um agente delineador de bordas, é um agente que melhora a visualização de bordas endocárdicas ou de estruturas cardíacas. Tanto quando a gente usa esse nome, o paciente fica um tanto assustado, a gente tem que explicar que ele não tem nada a ver com iodo. Essa é o agente que a gente chama de contraste ecocardiográfico. Na verdade, é um gás envolto por um fosfolipídio. É o hexafluoreto de enxofre, e esse gás envolto por uma molécula fosfolipídica, ele vai, de tão pequena, ele vai conseguir ultrapassar a barreira pulmonar. A gente injeta esse gás na veia periférica, esse gás, na verdade, esse contraste, ele consegue passar a barreira pulmonar e ele consegue opacificar as câmaras esquerdas e nós conseguimos delinear as bordas endocárdicas. Então, vamos só exemplificar aqui um paciente que veio para fazer um pré-operatório, ele veio para fazer um ecocardiograma para avaliar a isquemia, um ecocardiograma de estresse, coisa muito cotidiana hoje. Isso eu, às vezes, faço 3, 4, 5, 7 exames desse por dia. Então, aqui está uma imagem estática e se eu não colocasse a legenda, ninguém saberia o que estaria aqui na tela, né? Acreditem, esse paciente não tinha janela nenhuma. Eu tenho o ventrículo esquerdo aqui, ou seja, o que seria o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, a aorta e o átrio esquerdo. Como é que eu faço um ecocardiograma de estresse nesse paciente se eu não estou nem visualizando a janela? Então, é contraindicado a realização quando eu não estou vendo 2 ou mais paredes. Observe um apical de 4 câmeras, onde eu mal consigo ver o septo desse paciente.
e as paredes aqui todas de difícil delineamento. Aqui eu estimo a fração de ejeção meio que no chutômetro de 38,5%, então, na verdade, estou meio que chutando essa fração de ejeção, e nada aqui vai se aproximar realmente do real. Agora, observem vocês o que acontece quando eu injeto o contraste ecocardiográfico. Quando eu injeto o contraste ecocardiográfico, esse agente ele ultrapassa a barreira pulmonar, ele vai delinear a borda endocárdica, eu vou conseguir ver que esse paciente tem uma cinesia da região apical e que ele tem a contratilidade aqui da região basal preservada. Olhem a diferença que fica na imagem desse paciente. Aqui é um apical de 2 câmaras, onde observem que praticamente a região apical desse paciente quase que forma um aneurisma, mas a sua região basal tem contratilidade preservada. E através do contraste ecocardiográfico, eu consigo aqui avaliar a real fração de ejeção desse paciente, que aqui deu 41%. Até que o meu chute lá atrás foi 38%, não foi muito distante, mas observamos que o tanto que melhora a capacidade ou melhora a visualização dessa borda endocárdica e ajuda muito na decisão desse paciente. Tem até uma história interessante de um paciente que fiz aí na época da fundação do hospital em Core, um paciente que internou na UTI, só existia a UTI antiga, a primeira UTI, e o paciente tinha feito uma cirurgia, uma nefrectomia por um tumor renal, e esse paciente fez um infarto extenso no pós-operatório. E eu fui avaliar esse paciente com fração de ejeção no POI imediato, ele tinha feito esse infarto, e eu não consegui nem adquirir a janela desse paciente. E esse paciente tinha um eco de estresse negativo para isquemia miocárdica. Na verdade, era impossível fazer o transtorácico considerar o eco de estresse. Então, sem contraste ecocardiográfico, deveria ter sido um exame inconclusível por falta de janela. Mas se tivesse o contraste ecocardiográfico, a gente teria melhor capacidade de avaliar e talvez esse paciente não teria infartado no pós-operatório imediato. A cada dia, o nosso paciente ele se torna assim, ele se torna obeso e se torna acima dos 3 dígitos. Essa é a nossa realidade na prática de exames diários. Então, o paciente tabagista e o paciente obeso hoje, ele é a nossa realidade. Esse é uma imagem de 4 câmaras, onde, na verdade, eu enxergo um borrão, onde eu não estou enxergando praticamente nada aqui, eu não sabia o que estava acontecendo com esse paciente, não dá para definir. Observe aqui com a legenda, a VE, a E. Mal consigo ver aqui, mal consigo delimitar a região do átrio. E quando a gente injeta o contraste ecocardiográfico, esse é o eco de estresse dele, o apical de 4 câmaras, eu tenho plena certeza de que esse paciente está com a contratilidade preservada. Olha o apical de 2 câmaras, o contraste demonstrando que esse paciente ele está bem, porém, a sua parede inferior, que tinha contração preservada, ela bobeou. Então, esse paciente positivou na parede inferior. É um paciente que, se eu não tivesse o contraste, todas as paredes contraem bem, menos a região médio basal da parede inferior. Então, esse é um paciente com ecocardiograma positivo para isquemia miocárdica, que eu só consegui visualizar através do contraste ecocardiográfico. Observem o tanto que visualiza melhor a borda. Observem aqui o pico, esse é um paciente normal, apenas para demonstração. Paraesternal de eixo longo, demonstrando que todas as paredes estão com contratilidade preservada. Olha o tanto que diminui a cavidade do basal para o pico do esforço. Observem só, basal, dose baixa de dobutamina. Observem só o tanto que essa fração de ejeção está preservada, o tanto que esse paciente tem uma cavidade reduzida aqui no pico do esforço, que é o que a gente procura no eco de estresse com dobutamina. Olha só, a cavidade reduz pelo inotropismo, todas as paredes contraindo perfeitamente, e eu consigo ver, olha só, 2 câmaras, já vai mudar para vocês, 2 câmaras mostrando a contratilidade, já mudou agora, a contratilidade, praticamente a cavidade fecha. Eu vejo o contraste mais amarelinho aqui no centro, o músculo um pouco mais enegrecido. Olha a contratilidade preservada e eu tenho plena convicção que esse paciente tem um eco de estresse negativo para isquemia miocárdica. Então, hoje,
o eco de estresse com o paciente passando dos 3 dígitos, praticamente é inadmissível a gente não ter um contraste para a realização desse exame. E o mais interessante é que o convênio cobre, a Unimed cobre esse tipo de exame. Então, a gente solta muito exame inconclusivo, às vezes por falta de conhecimento do próprio clínico. Porque quando o paciente tem uma obesidade acima de grau 2, o paciente é tabagista, a gente sabe que esse paciente vai ter uma dificuldade para a janela acústica, o clínico já pode encaminhar esse paciente hoje da Unimed, a Unimed autoriza um ecocardiograma de estresse com contraste. Ecocardiograma farmacológico com contraste. Já tem esse código na Unimed, é fácil autorizar, a gente consegue fazer isso de uma forma bem tranquila, então o convênio já cobre e ajuda demais, tanto na parte do ecocardiografista, quanto para ter uma decisão clínica, e evita que o paciente chegue lá, faça um exame inconclusivo e depois tenha que fazer um outro exame, uma outra prova de isquemia. Então, fica a dica aí, o paciente com obeso, obesidade de grau 2, tabagista, ou um paciente já, mesmo que magro, sem obesidade, mas com tabagismo importante, que a gente já sabe que vai ter uma dificuldade, já pode encaminhar esse paciente com o pedido com contraste ecocardiográfico. Aqui é uma das utilidades do contraste, um caso bem interessante de uma gestante de 36 semanas que tinha uma cardiopatia arritmogênica, e essa paciente tinha uma insuficiência cardíaca com a fração já reduzida, ela estava com 36 semanas, e o colega com 2 semanas anterior tinha dado que essa paciente tinha um trombo na ponta do ventrículo esquerdo. E essa paciente foi encaminhada para que eu pudesse avaliar esse trombo, quais as características para decidir a via de parto, se realmente ia ser cesárea, se ia adiantar esse parto, ela já estava com 36 semanas. O que o cardiologista me encaminhou para decidir com o obstetra o que seria feito com essa paciente. Então, essa paciente chegou já com o eco de um colega respeitado na cidade, com esse exame aqui. Aí eu já fico muito preocupado porque eu não estou conseguindo ver nem a ponta desse ventrículo. Como é que eu vou falar se tem trombo aqui nesse ventrículo? Então, uma imagem muito inadequada, uma imagem que não dava para afirmar isso. Tinha uma sombra aqui na ponta do ventrículo esquerdo, era a região mais hipocinética. E o que eu faço? Tem trombo, não tem trombo? Mantém anticoagulação, tira anticoagulação, vai para cesárea, espera, o que acontece? Aqui eu injetei o contraste. Observem vocês que quando eu injeto o contraste, a opacificação da ponta me mostra que essa paciente não tem nenhum trombo na sua região apical. Então, aqui uma outra incidência com uma outra coloração, mostrando que o contraste me ajudou demais, aqui indo para 2 câmeras, e realmente não tem trombos nesse momento nessa paciente. Então, aqui, o contraste também ajudando na detecção de massas cardíacas, no caso, uma hipótese de um trombo na região apical. Observem aqui vocês a imagem estática de como era, sem o contraste, e aqui à direita a imagem do contraste. Observem que a opacificação da ponta me deixa muito tranquilo para dizer que esse paciente não tem trombo na ponta. Essa paciente foi para a via de parto, foi cesárea mesmo, ela está bem, teve um neném, está muito bem, mas realmente o contraste me deu uma segurança muito grande de dizer que essa janela não poderia dizer que não tem nada aqui, porque a visão não me permite, é realmente uma luz que se acende dentro da cavidade, eu consigo ver o que tem aqui. Então, muito elucidativo esse caso. Eu não tenho ainda, do ponto de vista meu, de meu caso, uma outra finalidade do uso do contraste, que é a definição de massas intracardíacas, ou seja, o contraste ele é absorvido por estruturas que têm perfusão. Então, se eu tenho uma massa intracardíaca muito perfundida, como, por exemplo, um tumor maligno, essa massa ela vai perfundir de uma característica praticamente semelhante à do tecido miocárdico, que ela fica num intermediário entre o amarelo aqui, essa região, e o negro, que seria uma massa não perfundida. Nesse caso aqui, é um trombo na ponta do ventrículo esquerdo, o trombo não tem perfusão nenhuma, então a gente consegue dizer pelo ecocardiograma que essa massa aqui realmente é um trombo. Então, se eu tenho uma massa intracardíaca e eu quero analisar as características dessa massa, o contraste também pode nos ajudar.
Se aquela massa não capta contraste nenhum, quer dizer que ela não é vascularizada e essa massa é um trombo. Se a massa tem uma captação intensa de contraste, isso quer dizer que é uma massa vascularizada, provável tumor maligno. Se é um tumor benigno, provavelmente tem uma captação intermediária de contraste e eu vou ter um intermediário entre as duas características. Então, o contraste hoje ajuda tanto na parte de delineamento de bordas no eco de estresse, na detecção de fração de ejeção quando eu não consigo visualizar as bordas e na análise das massas cardíacas. Então, hoje, bem essencial. Na hipertensão pulmonar, às vezes a gente tem algumas dúvidas para avaliar se esse paciente tem ou não disfunção do ventrículo esquerdo. Então, esse é um paciente que veio para mim avaliar a hipertensão pulmonar. É um paciente que já tinha retificação do septo interventricular, a gente tinha as características de hipertensão pulmonar, um tronco pulmonar já bem dilatado, com a hipertensão pulmonar aqui acima de 81 milímetros de mercúrio, tinha uma excursão tricúspide do anel tricuspídeo normal, acima de 17, deu 22, uma velocidade sistólica do anel tricúspide também normal, de 14 milímetros de mercúrio, 14 milímetros, e aqui entra a fração de ejeção do ventrículo direito, coisas que até então só a ressonância cardíaca conseguiria fazer. Então, hoje nós temos um software específico para ventrículo direito. Nesse caso aqui, para quem nunca viu como é que é um ventrículo direito contraindo, como é a estrutura do ventrículo direito, está aqui no canto superior direito da tela, como que funciona esse ventrículo direito. Aqui está a válvula tricúspide, aqui a válvula pulmonar, e aqui o esquema de delineamento de bordas e a fração de ejeção normal maior do que 45%, e eu consigo também todos os volumes sistólico e diastólico desse ventrículo direito. Então, hoje nós temos essa tecnologia, observe que é espantoso como é que a gente consegue chegar a isso, a evolução mesmo, dos softwares conseguindo analisar uma câmera tão complexa, onde eu consigo todos os parâmetros, tanto tridimensionais quanto bidimensionais, pela análise volumétrica do VD. Aqui eu vou citar um exemplo do ventrículo direito, um paciente que teve uma cirurgia cardíaca, na verdade, uma comissurotomia mitral prévia, tinha uma estenose mitral e eu estava em dúvida do ventrículo direito. O ventrículo direito aqui parecia bom, mas quando eu faço o TAPSE aqui, me dá um valor reduzido. Tem disfunção ou não tem disfunção? A gente não pode confiar muito nesse parâmetro na pós-operatório de cardíaca. A velocidade da onda S está menor do que 9,5, sugerindo também disfunção cardíaca. E a mudança de área fracional aqui limita 35%, me colocando isso aqui num processo intermediário. Tem ou não tem disfunção? Aí a gente vai para a análise tridimensional. A análise tridimensional demonstra que esse ventrículo direito está muito bem, ele pega todas as paredes, ele tem aqui 50% de fração de ejeção, e eu fiquei bem tranquilo em dizer que esse ventrículo aqui, na verdade, aqueles parâmetros reduzidos eram mais por conta da cirurgia cardíaca prévia, que tem uma alteração segmentada ali na região basal, dificultando a mobilidade daqueles segmentos. Então, esse é o ventrículo direito, visto do ponto de vista tridimensional, com a sua movimentação em tempo real. Quando a gente tem discordância dos parâmetros, por exemplo, observando esse ventrículo direito, essa é uma paciente que fez um quadro de embolia pulmonar, observe que o ventrículo dela praticamente não movimenta, mas eu tenho a região basal movimentando muito bem, ó, 18, isso aqui, se o médico fizer apenas, se a cardiografista fizer apenas esse critério aqui, vai dar como ventrículo normal, uma velocidade basal aqui de 9,77, também normal. Se eu fizer os dois parâmetros de base, eu vou dar que esse ventrículo está normal. Quando eu faço a deformação miocárdica, o strain, pela tecnologia lá de alto strain, de inteligência artificial, eu vejo que está reduzido, e a fração de ejeção tridimensional de 27%. Como é que explica isso aqui? Isso aqui explica por conta do sinal de McConnell, que é no caso do TEP agudo, em que a região basal do ventrículo movimenta mais do que a região média. Então, eu vou ter uma falsa impressão que a região basal contrai mais. Então, nesse caso, eu não posso confiar apenas em alguns parâmetros, e aqui o 3D ajudou demais na análise desse ventrículo direito. E o que acontece 3 meses depois de anticoagulação? Aqui a paciente volta para mim mesmo,
para avaliação dessa embolia pulmonar. Observe que o ventrículo direito já reduziu. Eu não tenho mais aquela retificação do septo, o septo dela voltou ao normal. A cavidade direita, observe tanto que o ventrículo direito já está mais retinho, mais próximo do normal. A pressão pulmonar diminuiu para 29 milímetros, o tempo de aceleração diminuiu. E observe que os diâmetros basais voltaram ao normal. Então, eu tinha um diâmetro basal do ventrículo direito igual ao do ventrículo esquerdo, e agora ele passa para o valor da normalidade menor do que o ventrículo esquerdo. E a deformação miocárdica, que era de 9,4, sobe para 22,6, sendo que o valor normal acima de 20. A área fracional de 31 passa para 39, e a fração de ejeção, que era 26,27, passa para 51,6%. Então, aqui, as tecnologias ajudando no diagnóstico desse paciente. Eu vou passar para a segunda apresentação. Vou compartilhar novamente a tela, porque ela ficou um tanto grande e eu não consigo... Conseguindo voltar aqui. Nós estamos na sua área de trabalho agora, viu, Ju? Está na minha área de trabalho? Estamos. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a outra tela. Não sei se você está vendo aí. Estamos vendo agora. Aí, perfeito. Isso. Então, vamos passar para a segunda parte, que é a análise de próteses. Observe que isso aqui é o que o cirurgião enxerga. O cirurgião enxerga esse tipo de prótese. Mas como é que o ecocardiografista enxerga? Isso é uma prótese biológica. Como é que o ecocardiografista enxerga? Enxerga uma coisa em preto e branco. É o que a gente tinha até então. É isso aqui. Então, está aqui a prótese, um pós-operatório recente, uma prótese boa, movimentando, que com a evolução do 3D, esse é um 3D que todo mundo tem, fica próximo do que é aquela imagem inicial. Observe aqui o que o 3D convencional consegue mostrar e o que a gente chega agora com a mais nova tecnologia. Observe a visão dessa prótese. Observe, eu vou colocar ela maior. Observe que eu consigo ver essa prótese praticamente quase que como ela é do cirurgião, a visão real. Isso é um software de visão real, onde eu consigo analisar essa prótese aqui com uma qualidade de imagem de forma espetacular. Observem em tela, eu vou pausar aqui a imagem. Olha como fica essa imagem em visão em tempo real da prótese cardíaca. Então, assim, a visão do tridimensional, eu consigo jogar uma tonalidade diferente, eu consigo buscar regurgitação em pontos diferentes, eu consigo buscar massas em pontos diferentes. Então, assim, é uma tecnologia que é impressionante e que ajuda muito na hora de definir o que esse paciente tem. Passando agora para a válvula, esse é um paciente que, doutor Arthur, até paciente comum, paciente que tem uma disjunção do anel mitral, um diagnóstico assim, que está muito em voga hoje em dia, onde eu tenho aqui a separação do folheto posterior do músculo da parede inferolateral. Observem vocês que existe um gap, uma disjunção do anel aqui da parede muscular. Essa separação aqui é o diagnóstico de disjunção do anel mitral, um paciente que tem um prolapso grave, na verdade, uma síndrome de Barlow. Observem vocês aqui que eu consigo ver essa disjunção, fica bem fininho a região aqui da disjunção do anel mitral. Observe que a parede está aqui e o anel mitral está aqui, então houve uma disjunção, uma separação do anel da parede posterior, onde isso aqui vai dificultar um pouquinho o doutor Arthur a fazer a correção. É um paciente que tem prolapso de ambos os folhetos, então é um Barlow clássico, com uma insuficiência importante. Observem aqui do lado esquerdo, próximo aqui seria A1, P1. Observem que há uma falha de cooptação aqui, esse paciente ele
não coapta o folheto aqui, tem uma insuficiência mitral grave. Olha a evolução do Doppler colorido no tridimensional. Eu consigo uma velocidade de 32 Hz, coisa que os aparelhos antigos não conseguiam nem na imagem convencional. Então, a gente consegue delinear onde está essa regurgitação, medir a vena contracta e definir o grau dessa regurgitação com mais clareza. Esse paciente ainda tem uma deformação miocárdica normal, 20,7, uma fração de ejeção preservada, ele não tem nenhuma característica grave ainda, ele está observando e provavelmente deve ir para a cirurgia aí, em breve. A fração de ejeção, avaliada tridimensional, com todas as suas características, e o que chama a atenção desse paciente é que ele começou a piorar o átrio esquerdo. Então, esse paciente está com uma deformação atrial esquerda reduzida, deu 20, então esse paciente tem chance aqui de evoluir para arritmia e complicações aí mais precoces. Em relação à cardiopatia estrutural, é um paciente que veio para a análise de um FOP para a indicação de fechamento percutâneo e definição de prótese. Isso aqui é interessante a gente fazer essa avaliação, principalmente quando há dúvidas, porque às vezes pode mudar a conduta e o que se fazer na sala. E às vezes na sala a gente não consegue detectar o que a gente encontra no exame mais tranquilo. Por exemplo, um paciente que tinha um septo aneurismático. Observe o septo interatrial desse paciente, o tanto que ele tem uma redundância, o tanto que ele tem um balanço esquerda à direita. Isso aqui, para fazer o 3D, não é fácil. A gente coloca o Doppler colorido, tem uma imagem que parece uma CIA, muito difícil de visualizar, e que a gente consegue apenas pelo método tridimensional, com essa iluminação, com esse jogo de iluminação, a gente consegue definir que esse paciente, na verdade, tem 1, 2, 3, 4 orifícios. Então, é um septo multifenestrado, com 4 comunicações no septo interatrial. Então, está aqui a CIA, as medidas. Então, isso aqui não foi visualizado, era impossível se visualizar no bidimensional, porque o septo era muito redundante. E eu só consegui definir essas 4 CIAs depois que eu consegui esse software, que eu consegui jogar esse software aqui e visualizar com esse jogo de luz. Eu jogo a luz atrás do septo e eu consigo ter essa imagem definindo as 4 CIAs. Então, foi imprescindível a tecnologia, nesse caso, para o diagnóstico das 4 comunicações. Eu conseguia ver no máximo uma ali, e sem conseguir medir de uma forma adequada. Observem que aqui eu consigo medir de uma forma bem fiel os 4 orifícios, além de definir que realmente são 4. Em relação à CIA, que é o que tínhamos apenas no começo, um transtorácico por subchifoide, onde a gente observa um fluxo entre o átrio esquerdo e o átrio direito. Um transesofágico bidimensional convencional, e aqui é o que nós temos de 3D. Então, o 3D me dá um alinhamento, onde eu consigo, essa é uma visão atrial direita da CIA, onde eu consigo medir a CIA, nesse caso ela tem 19 milímetros no eixo maior e 11 milímetros no eixo menor, então é uma CIA elíptica, eu consigo definir o tamanho e a morfologia, o aspecto dessa CIA, e eu consigo, de uma forma bem mais fiel do que pelo bidimensional, fazer uma planimetria da fossa oval, e eu consigo medir as suas bordas de uma forma e demonstrar e discutir com o hemodinamicista ou o cirurgião o tamanho dessas bordas e a possibilidade de fechamento percutâneo. Então, a aorta está aqui do meu lado direito, a veia cava superior em cima, a veia cava inferior embaixo. Então, através dessas medidas aqui, eu consigo dizer que as bordas têm tamanho maior do que 5 milímetros adequadas ao fechamento, exceto aqui a borda aórtica, que tem 5 milímetros, mas ela não interfere no fechamento percutâneo. Então, a gente consegue visualizar de uma forma bem real as bordas em toda a extensão e definir o fechamento percutâneo ou cirúrgico dessa comunicação interatrial. A CIV, também aqui o 3D, vou demonstrar que ajuda muito. Observem que aqui é o que a gente tinha até então. Essa é uma comunicação interventricular, já pegando um pouco muscular e membranosa, subaórtica, uma comunicação grande. Observem que ela já encontra aqui, então tem uma CIV extensa,
onde eu coloco o tridimensional e eu consigo visualizar essa CIV de uma forma espetacular, uma forma que antes era impossível de ser visualizada. E através da formatação das imagens, eu consigo medir. E olha o tamanho dessa CIV, ela tem 26 por 14,5 milímetros. Então, uma CIV muito grande, uma CIV com repercussão hemodinâmica, que já estava, na verdade, em processo final de evolução, não foi em risco proibitivo, com hipertensão pulmonar e resistência vascular pulmonar muito elevada, o que contraindicou o tratamento cirúrgico desse paciente. Olha essa imagem, isso é pelo transesofágico, onde a gente consegue ver a órbita, e a gente consegue ver aqui o final do septo com a CIV. Então, tudo isso aqui em cima é septo. Esse é um jogo de iluminação que a gente consegue fazer para visualizar melhor. E a gente consegue ver o tamanho do buraco da CIV. Então, observem aqui. Esse é o septo interventricular. Lá no fundo está a aorta. E aqui eu consigo ver a CIV. Olha a definição, aqui está a CIV. Esse é o septo interventricular. O septo não é uma estrutura homogênea, ele tem uma curvatura. Observem com qual fidelidade eu consigo avaliar o septo interventricular. Observe bem. Aqui está a aorta, no fundo da imagem, e eu tenho aqui o tamanho da CIV, a sua visualização por completo através da ecocardiografia tridimensional. Esse é um paciente que foi encaminhado para avaliar a fonte emboligênica no paciente que teve AVC. Um paciente que a gente não estava enxergando muita coisa. Aqui eu já vi alguma coisa, mas não me chamava muita atenção. A válvula parecia um pouquinho mais espessada. Um tridimensional convencional, que é um 3D comum, que a maioria das máquinas tem, que também não me chamava tanta atenção. Mas quando eu utilizo o software que coloca o tecido como uma visualização de tecido real mesmo, eu começo a ficar preocupado porque tem uma estrutura nodular na ponta, na extremidade de P2 do folheto posterior do segmento P2. E observem vocês que quando eu faço aquela análise de iluminação, de transparência dos tecidos, realmente tem uma estrutura na região basal aqui, na região da extremidade, aqui eu tenho P1, P2, P3. Na verdade, isso aqui provavelmente é um fibroelastoma da válvula mitral, que pode estar relacionado com uma fonte emboligênica. Então, aqui só uma outra renderização, aquela estrutura, aquela massa. E para complicar, essa paciente tinha também um forame oval pérvio, aqui no caso, o FOP demonstrado pelo 3D, as bolhas passando para o átrio esquerdo. Não há necessidade do 3D para isso, aqui foi só porque eu consegui registrar nesse paciente, mas esse paciente tinha duas complicações, que era uma pequena massa nodular no folheto posterior da válvula mitral e um forame oval. Esse paciente foi encaminhado para o clínico, eu não sei ainda o que ele decidiu fazer com esse paciente. Análise de válvula mitral, aqui é muito comum, a gente faz isso todo dia, principalmente para indicar cirurgia ou mitraclip. Essa é uma insuficiência mitral vista no transtorácico, que até não nos chama tanto a atenção, mas é uma regurgitação que eu sempre digo para os residentes tomarem cuidado, que é uma regurgitação excêntrica. Aqui no apical de 4 câmaras, já vai mudar a imagem para vocês, no apical de 4 câmaras, a imagem perigosa, porque o jato chega até o teto do átrio esquerdo. Quando a gente coloca o tridimensional, esse é o tridimensional clássico, a gente já observa que tem uma rotura do P2, nessa ponta onde está aqui a minha seta. Só que quando eu mudo o formato da imagem aqui para visualização como se fosse um tecido real, a gente já consegue visualizar melhor, localizar o jato de regurgitação, e a gente consegue ver aqui com plena clareza, com esse tipo de renderização de tecido, que é uma visão em tempo real, chamado de True View, a gente consegue ver que realmente está roto nessa posição, que aí dá para discutir se dá para fazer clipe, se vai fazer ressecção, o que vai fazer com esse paciente. A gente consegue demonstrar com clareza, com uma primeira imagem do laudo para o cirurgião ou para o hemodinamicista,
que o problema está aqui. Então, eu consigo ver naquele formato antigo, que é o bidimensional, mas eu consigo demonstrar para o cirurgião, eu consigo demonstrar para o hemodinamicista aqui o que eu consigo ver em formato tridimensional e com a qualidade de imagem espetacular. Então, a gente consegue sentar e definir o que vai ser feito para esse paciente, ou por intervenção percutânea ou por intervenção cirúrgica. Nesse caso aqui era um paciente mais jovem, o paciente foi para a cirurgia e o cirurgião já entrou sabendo realmente o que ele iria fazer. Aqui só para demonstrar agora em voga a válvula tricúspide. Então aqui um paciente com uma acentuada dilatação de câmaras direitas, uma falha de coaptação da válvula tricúspide, um jato de insuficiência tricúspide que preenche todo o átrio direito, e aqui a gente observa que a válvula não abre, os folhetos são endurecidos, espessados. Aqui a visão em tempo real, mostrando em formato de True View, que realmente é um folheto muito espessado, um folheto que não abre nada, e que a gente consegue definir aqui, demonstrar numa foto aqui que realmente o que está acontecendo. Finalizando, esse é o último caso para demonstrar para vocês. Esse é um caso recente que eu fiz há 2 semanas atrás. Esse paciente é um paciente do Dr. Arthur, ele veio encaminhado para avaliação de mitra clip. Só que tinha um detalhe dentro do apêndice que eu não estava conseguindo definir. Era uma estrutura flutuando no centro do apêndice, e essas estruturas flutuantes, habitualmente, a gente costuma interpretar como um artefato. Então, não estava muito convencido dessa estrutura, a gente joga um 3D ortogonal, não se repete essa imagem, então parecia realmente um artefato pelo método bidimensional. Observem que aqui, mudando um pouquinho a angulação, a estrutura some, o apêndice parece totalmente livre. Quando a gente coloca o 3D convencional, em cima é a veia pulmonar superior esquerda e aqui embaixo é a boca do apêndice atrial esquerdo. Então, estava tranquilo, que aparentemente não tinha nada nesse paciente. Mas quando a gente coloca o 3D que simula a visão real, observem vocês que na exata topografia daquela imagem tinha uma massa filamentar, que era um pequeno trombo aqui na boca desse apêndice. Então, era um diagnóstico que estava passando desapercebido, até mesmo pelo 3D convencional. Então, essa O João travou de novo. João? Não sei se cair, não caiu, porque tá parado, né? Pode ser que tenha caído. João, não sei se você nos ouve aí, a imagem está travada. E o áudio também. Agora cai. Acho que era isso. João, está aí firme. Só abre o microfone. Seu microfone está fechado ainda. Pronto, voltou. Terminou a gravação. Era a minha última imagem mesmo, só demonstrando que o 3D em tempo real, ele ajudou muito nesse caso, e demonstrando assim que as tecnologias novas, elas estão aqui para agregar diagnóstico. A gente consegue visualizar basicamente tudo com as metodologias. É claro que quanto mais a gente tem, melhor fica o diagnóstico, melhor fica a nossa capacidade de chegar àquele diagnóstico. Então, o que eu queria demonstrar é que as tecnologias evoluem a cada dia e elas estão aí para nos ajudar, para ajudar o clínico. Então, não sei se consegui convencê-los, mas imagens aí são casos reais, esses são casos tudo desse ano, esse aparelho que eu adquiri é um aparelho que chegou agora em janeiro, então são basicamente todos casos feitos nele. Então, acredito que aí, até o final do ano eu já devo ter aí uma série de casos a mais para colocar nessa aula, dependendo, a gente vai substituindo, colocando casos melhores. Então, a gente está aí para a medicina, a gente está para dar o melhor diagnóstico, para dar a melhor conduta, para ajudar o clínico, o cirurgião, o hemodinamicista. A gente está à disposição e a gente tem tudo o que é possível.
para fornecer o melhor diagnóstico. Obrigado pelo convite. Excelente, João. Sim, as imagens são encantadoras, né? Impressionante. Eu estava aqui me perguntando, fazendo uma analogia com a hemodinâmica. Antes a gente fazia cateterismo, quando eu estava lá na Beneficência Portuguesa, Álvaro, Flávio, que são dessa época aí, sabe, tinha casos que a gente custava ver uma coronária. Aí o equipamento foi melhorando, imagem digital, e aí a gente começou a definir muito bem as coronárias, os ramos, etc. Depois vem o ultrassom. Aí a gente passa o ultrassom e começa a ver coisa que a gente não via antes. Placa vulnerável, calcificação, às vezes imagem de trombo. Aí vem o OCT, tomografia de coerência óptica, que melhora mais ainda a questão da definição. E a cada tecnologia dessa que vem, a gente fica pensando como que eu vivi sem isso antes, como que eu dei diagnóstico, como que eu tratei paciente, e dá até uma certa angústia pensar assim, nossa, eu devo ter feito muita bobagem antes, dado muito laudo errado. Né? Mas a medicina é assim. E eu estou contando a historinha para chegar no ponto que hoje a gente continua fazendo coronariografia, com equipamento melhor, mas assim, o olhar de quem faz ultrassom, OCT, mesmo quando não faz, é um olhar diferente, que eu costumo dizer. Isso dificilmente seria validado num trial, mas é uma sensação que a gente tem e eu não tenho dúvida de que isso acontece. Bom, a pergunta é, como é que fica agora, João, você vendo todo esse encantamento, e a gente sabe que não é em todos os casos, nem para todos os pacientes, nem a todo momento que você tem isso. Como é que fica essa angústia quando você olha e sabe que não está vendo? Como é que você dá esse diagnóstico? Às vezes você sugere, né? Maurício, acho que precisa fazer aquilo ali e tal, tal. Precisa fazer um strain, precisa fazer um 3D, precisa injetar contraste. Como é que é esse dia a dia? Como é que lida com isso? Porque, assim, o ecocardiografista, eu vejo que ele tem que ajudar o clínico. Então, eu tenho que mandar um laudo para o clínico, para o cirurgião ou para o dinamicista para responder uma pergunta. Geralmente, quando ele já vem enviesado com isso aí. Eu tenho a máquina, então me manda o paciente. Quando você me liga e fala assim, olha, eu tenho lá uma válvula mitral, queria avaliar uma... Eu já falo assim, olha, paciente, o convênio não cobre o 3D hoje, a gente sabe disso. Então, se a gente discute previamente o quadro clínico do paciente, a gente, se o paciente tiver condição, já faz o exame. Esse é um exame que às vezes dura 1 hora. 1 hora para fazer e 2 horas para laudar, porque até que a gente formata, então, assim, até para chegar essa imagem aí, ela não é uma coisa tão simples assim, então é uma coisa um pouquinho mais demorada, né, para chegar a um rebuscamento de formatação. Às vezes o exame desse aí tem 150 imagens, 180 imagens, então não é uma coisa tão simples como aquela agenda de rotina que a gente trabalha. Geralmente a gente faz o exame e guarda à noite ou no final de semana para fazer, tanto que às vezes o paciente fica, eu quero o laudo agora. Não, agora eu não consigo, esse exame é um exame mais complicado. Mas quando a gente consegue definir antes, a gente já fornece a tecnologia antes. Mas quando o paciente está ali e a gente tem a tecnologia, não tem como usar. Né? Ontem, por exemplo, um colega cirurgião cardíaco me encaminhou um paciente para analisar uma dupla prótese mecânica, era uma prótese antiga, uma prótese de 1980, uma prótese de único disco, que eu não estava visualizando direito. Mas um botão que eu tenho na frente ali, eu aperto ele e já me sai o 3D na hora ali. Eu não vou deixar de usar por conta disso, porque eu não discuti com ele antes e o paciente já está sedado, então não tem coisa. Então, assim, a gente faz, porque às vezes a gente não... Quando está alterado, a gente manda o 3D como uma cortesia mesmo, se não discutiu previamente, ou a família não tem condição de pagar, ou às vezes se não deu nada, a gente não coloca e fica por aquilo mesmo. Mas tendo a tecnologia em mão, é difícil não utilizar em benefício do paciente. Então, meu pensamento é isso aí. Então, se eu tenho e vai ajudar, não é porque eu não estou recebendo, às vezes, que eu não vou dar esse diagnóstico. Às vezes, eu nem cito no laudo, só ligo para o cirurgião, coloco, mas, assim, na maioria das vezes, quando é para ajudar, eu solto ali, paciência, a gente recupera isso depois. Mas, infelizmente, os convênios não contemplam tudo isso aí. Mas o benefício, ele é do paciente. O problema maior hoje, o que eu vejo, é do contraste, porque o contraste é caro. Então, o contraste, você viu ali, que eu acho que já tem tempo que a gente tem e a gente usa muito pouco, principalmente naquele paciente
que vai para análise de janela ruim, que é a nossa realidade. Infelizmente, hoje, às vezes, eu faço 8 ecos de estresse por dia, as janelas habitualmente são ruins, principalmente onde eu estou, que eu faço muito pré-operatório de cirurgia bariátrica, paciente com 150, 160 quilos. Então, sem contraste, e assim, o paciente não consegue fazer esteira, às vezes não consegue fazer um outro exame, e é muito difícil. Então, assim, sem contraste, hoje, alguns exames eu praticamente já nem aceito mais, né, por conta disso. Isso aí é fácil da gente conversar, e esse, infelizmente, eu não posso decidir na hora, porque uma ampola de contraste custa R$350. Então, isso eu não consigo, como o 3D, ou o strain, que eu posso fazer um strain, e essa análise depende assim, muito da visão, da minha definição imediata ali, se vai ajudar ou não o paciente, né? Então, quando a gente tem a possibilidade de fazer, a gente faz. Agora, o contraste é que eu acho que a nossa educação médica continuada, eu acho que ela tem que vir mais à tona, porque é uma coisa tão simples, tão fácil de ser feita, e o convênio está cobrindo e consegue ajudar muito no diagnóstico, sabe? Então, isso aí, às vezes, a gente discute, fala, mas é em fase de crescimento. Acho que é uma coisa nova para a nossa utilização, é antiga para o método, antiga que eu digo assim, já tem contraste desde 10 anos atrás, o Brasil ficou uns 8 anos sem contraste, e agora, há pouco tempo atrás, que voltou a importar de novo, mas que pode ajudar demais. Mas eu acho que assim, a educação contínua e a gente demonstrando que tem, acho que isso aí vai cada vez criando uma rotina maior que beneficia tanto o paciente, principalmente, e o ecocardiografista, porque não dá para soltar um laudo desse como inconclusivo. E tem clínico que às vezes acha ruim quando eu solto um laudo como inconclusivo. Porque assim, se eu não estou vendo, se eu não estou, já reclamar, já virar, mas seu laudo está saindo muito inconclusivo. Eu falo assim, olha, mas se eu não estou enxergando, aí vai acontecer como aquele paciente que eu citei, que daí do hospital encolhe mesmo. O paciente fez a nefrectomia, infartou no pós-operatório. E eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, como é que soltaram um eco-estresse negativo se eu não consigo fazer nem o transtorácico? Eu não enxergo nada. Quanto mais se eu injetar dobutamina e fazer esse coração bater a 140, 150 batimentos por minuto. Então, Isso é assim, que nem fazer teste ergométrico em bloqueio de ramo esquerdo, né? Tem gente que faz até hoje. Se eu não estou enxergando, não dá para concluir, né? É. Então, são detalhes, às vezes, Limitações do método. limitações do método. Exatamente. João, é Álvaro. Oi, Álvaro. Eu não sei se procede isso, mas assim, a gente vê com toda essa tecnologia, esse conhecimento que você tem sobre eco, assim, é muito bonito ver isso aí. Mas assim, eu não sei se é verdade, assim, não sei o quão de verdade tem isso aí. É sobre essa banalização de eco feito por pessoas despreparadas, talvez despreparadas, que eu falo no sentido não foi um especialista em UTI, centro cirúrgico, que não é cardiologista, não sei até quando procede isso. O que você acha desse tipo de conduta desses colegas? Isso existe mesmo? Não existe? Assim, nós estamos Porque, vivendo... assim, só acrescentando, porque pelo que a gente está ouvindo e passando, a gente consegue... a gente vê, talvez não na mídia convencional mesmo, que hoje você pode usar, você tem um ecocardiograma no bolso, né? O ecocardiograma no bolso. E através do iPad ou do iPhone você consegue visualizar alguma coisa. Isso procede mesmo? Isso tem um fundo de verdade? O que você acha disso aí? Tem. Nós temos os pontos positivos e os pontos negativos. Hoje o ultrassom ele vai ser assim a bola do momento, porque não dá para funcionar mais sem ultrassom, não dá para fazer uma análise de volemia sem ultrassom. O médico, qualquer médico, ele pode ser habilitado a fazer uma avaliação FAST rápida ali de função. Inclusive, eu ministro esse curso aqui na universidade e às vezes alguns colegas meus falam, mas você está ensinando o outro a fazer a coisa errada. Não, a gente ensina a fazer aquilo o que é de emergência, aquilo que vai mudar a conduta do paciente. É impossível ensinar num curso de final de semana por um médico emergencista, um médico que dá plantão em pronto-socorro, que dá plantão em UTI, fazer uma avaliação de fração de ejeção, mesmo que seja pelo método de Typos. Ele não vai aprender. O que a gente ensina é as janelas ecocardiográficas e lá na emergência, por exemplo, chega um paciente com uma hipótese de insuficiência cardíaca e ele colocar o transdutor e ele vê que aquele coração bate ou não bate. Então, são coisas assim superficiais. É claro que aí há extrapolamento para o mal e para o bem.
Por exemplo, eu já tive casos, não foi aqui, foi em São Paulo, casos em que intensivistas velhos, antigos e bem formados interpretaram o músculo papilar como um trombo e trombolizaram o paciente. Isso aconteceu real, né? Da mesma forma, é claro que quando você tem a dúvida, você tem que chamar aquilo que só faz aquilo, o especialista. Tanto que quando eu passei a ensinar para os emergencistas, para os médicos de UTI e de plantonistas de emergência, na verdade, o meu trabalho em UTI ele aumentou. Hoje eu faço muito mais exames particulares à beira de leito em hospitais que não têm ecocardiograma do que eu fazia antes, porque eles vão lá, dão uma olhada, ficam em dúvida e me chamam para confirmar. Então, o que é o oposto desse caso, dessa iatrogenia de trombolizar um músculo papilar, de achar que tinha um trombo no ventrículo esquerdo? Um colega que é intensivista atendeu uma paciente no hospital que teve uma parada cardíaca, ela internou por conta de uma cirurgia de joelho, de um ligamento de joelho, e ela parou, ela foi reanimada, ele fez um FAST ali, uma olhada rápida, me mandou a imagem, era uma embolia pulmonar aguda, eu não tinha condições de chegar lá, e falei assim, pode trombolizar, e ele trombolizou a paciente voltou, assim, reanimou, ela voltou, fez a trombólise, tirou a hipertensão pulmonar dela, em 15 dias essa paciente estava com o ventrículo normal, ou seja, a trombólise foi eficaz e feita ali porque o emergencista conseguiu fazer o diagnóstico. Então, assim, tem o seu lado bom, eu acho que tem mais lado positivo do que negativo. O problema do lado negativo é quando a pessoa quer tomar a conduta somente naquilo que ela está vendo. Então, nesses casos onde a conduta é diferente de tomar a conduta numa volemia, o paciente está lá, avaliou a cava, conseguiu ver a cava, está fazendo líquido, não cabe mais líquido, vou fazer mais ou não, aí é diferente que não vai ter um impacto na vida do paciente. Agora, esse caso que resolveu trombolizar porque achou que tinha visto um trombo no ventrículo, é um caso de sem noção do que ele estava vendo, né? Então, assim, ele deveria ter chamado uma pessoa para confirmar aquele diagnóstico, porque você trombolizar, você pode colocar a vida do paciente em risco. Como o outro fez o exame, me mandou para confirmar, e ele trombolizou baseado na minha visualização, na minha opinião, perto das imagens que ele fez. Então, tem o seu ponto, eu vejo que tem mais ponto positivo do que ponto negativo. Porque, por exemplo, no final desse mês nós vamos ter mais um curso aqui na universidade, que são cursos direcionados para esse tipo de profissional. Mas é um curso que ensina a fazer o FAST do abdômen, uma avaliação rápida de abdômen, ensina a fazer a punção venosa guiada pelo ultrassom, e ensina a avaliar as janelas cardíacas e a função cardíaca global e geral para tomar aquela decisão na emergência, assim como a avaliação global, geral, sem nada específico dessas tecnologias que a gente está vendo. Então, eu acho que realmente é o futuro. Aquela propaganda em que o médico substitui, é claro, o estetoscópio pelo ultrassom, talvez seja um pouco mais do que surreal, mas hoje o ultrassom ele dá informações muito importantes e a cada vez ele ajuda mais na beira do leito, na emergência. Exemplo, um tamponamento cardíaco, um paciente que tem um derrame pericárdico muito volumoso. Então, às vezes até é difícil de achar um ecocardiografista para chegar, tá fora ou não está no hospital. Então, por exemplo, se estiver ali na beira do leito, colocou ali, ele sabe ver o que é um pericárdio, é uma coisa que às vezes pode salvar a vida no momento ideal. Mas tem o extremo também, como eu já disse. É claro que eu vejo bem menos o extremo negativo, eu vejo mais como positivo. Assim como eu vejo colegas aí, ecocardiografistas bem informados, fazendo cada coisa aí que a gente fica até preocupado. São cada laudos, cada diagnóstico, às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Eu acho que toda especialidade tem o seu positivo e o seu negativo. Eu vejo mais o ultrassom hoje mais como positivo como negativo. João, só para comentar, para complementar isso que você está falando, que o Álvaro perguntou, a nossa prática na cirurgia cardíaca, especificamente no pós-operatório, eu acho que o ecocardiograma, igual você falou, é inviável um ecocardiografista estar o tempo todo no TI. Então, essa avaliação, essa análise funcional do ventrículo e volemia no pós-operatório, para nós, hoje, atualmente, é fundamental. Nós temos dispositivos hoje, monitores cardíacos que nos dão isso de forma indireta, né? Que hoje nós tivemos aqui o exemplo do hemofília, que nós tivemos aqui em 2 pacientes nossos, tem o EV1000, que a gente consegue ter essa análise direta, e temos o ECMO aqui à disposição para a gente avaliar a função e volemia, que nos ajuda absurdamente. Para comentar com relação às imagens, você tinha comentado que você consegue ter uma imagem
semelhante à do cirurgião. Na verdade, eu posso te dizer que você consegue ter uma imagem melhor que a do cirurgião. Porque, por exemplo, você consegue ver, primeiro que o coração está no ciclo cardíaco, está contraindo, você consegue evidenciar onde especificamente é o jato, que faz toda a diferença para que a gente possa programar uma plastia valvar, e você consegue ter uma visão de dentro do ventrículo que a gente não vê. A nossa visão da válvula mitral, por exemplo, ela é uma visão atrial, né? Então, a visão do ventrículo você consegue ver coisa que nós não vemos. Então, assim, eu acho que hoje, para a gente pensar em programar uma plastia valvar mitral, quando você mostra para a gente umas imagens daquela, hoje eu não vejo mais sem essa situação. Perfeito. Bom, pessoal, alguma outra pergunta? João, tem uma perguntinha simples aqui, assim, a ecocardiografia, assim como a cardiologia, principalmente, a medicina como um todo, mas a cardio eu acho que é um exemplo disso, talvez seguir de perto aí pela oftalmologia, pela ortopedia, a gente tem essa forte tendência, uma necessidade de desenvolver modelos matemáticos que expliquem as coisas, talvez pela natureza muito física da nossa especialidade, e o ecocardiograma é um método extremamente físico, né? Ultrassonográfico. E uma coisa que eu percebo é que com o desenvolvimento de novos índices, você citou vários ao longo da apresentação, alguns que a gente está mais familiarizado, o TAPSE, o STRAIN, mas isso no dia a dia traz para a gente uma dificuldade, eu imagino, eu vou falar por mim, talvez por outros, e não estamos muito habituados, de interpretar, né? Então, a gente às vezes tem lá, às vezes vem o valor de referência normal. Isso é mais uma sugestão, assim, eu acho que a gente precisa ter aulas como essa daqui, mas talvez pela sociedade, assim, para trazer o interpretador, aí eu não estou falando só do cardiologista clínico, não, o hemodinamicista hoje depende muito do eco, o cirurgião, como o Arthur acabou de falar, o intensivista, o anestesista, a gente precisa aproximar, né, porque a coisa está distanciando tanto, assim como em algum momento a hemodinâmica distanciou também, a gente precisa trazer isso para homogeneizar o discurso, porque todo mundo ganha com isso, né? Precisamos pensar num jeito de fazer as pessoas entenderem mais isso que você está dizendo, porque automaticamente vão solicitar mais, né? Tinha um professor que você conhece, falava que a gente só cumprimenta quem conhece, né? Então, se a gente não conhece metade dessas coisas que você está apresentando, a gente vai passar batido no laudo. Eu sei que hoje o seu esforço é brutal para disseminar isso, assim, você liga, conversa, explica, ensina a gente no tete-a-tete, mas fica aí essa sugestão, acho que a gente tem que falar mais disso, ensinar mais isso, lá no básico mesmo, né? Explicar o que é um TAPSE, o que é um STRAIN, o que é normal, porque se você pegar um laudo de eco, deve ter lá umas 40 medidas ou mais, né? De todas as câmeras, de todos os jeitos, sistólico, diastólico, com estresse, sem estresse. Aí a gente vai olhando ali do lado, valor normal de referência, valor normal, e confiando no que você escreve na conclusão, né? Tem gente que só vai direto na conclusão e lê, mas é isso, assim, eu sempre tive essa angústia de entender bem qualquer laudo, né? Cintilografia, ressonância, mas a gente tem esse costume no dia a dia de ir lá na conclusão. É mais um desabafo aqui. Bom, quem mais aí? Fernandinho, que gosta de eco, Adriano, vocês gostam de estrutural? Alguma pergunta aí? A hora já está adiantada, né? 8h20. Se não tiver, acho que a gente já pode encerrar, que estamos abusando do João aí. Vai ter que voltar, viu, João? Acho que a pergunta agora é que dia que vai ser o nosso curso, né? Boa, Adriano, boa. Está devendo, né, Adriano? Mas vamos marcar mesmo, tá devendo. Tá sempre para marcar, mas acho que a gente pode andar nesse sentido mesmo, até para fazer isso que você falou, né? De aproximar o que ele põe no laudo com a vivência. Porque se você acompanha durante o exame, a apreensão da informação é muito melhor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aí, João, fica a cobrança aí, ó. Só marcar a data. Só marcar a data. Já estamos com roupa de ir, já. Tem João, isso aí.
O Fred também já manifestou aqui que quer participar. Quem é que abriu aí, Fernando? Eu também. Oi. Fernando tá aí. Para fazer esse curso para a gente, está enrolando, deve ter uns 5 anos só. Estava esperando acabar o mestrado, né? Agora acabou. Agora doutorado. Muito bem, vamos marcar essa data. E acho que não passa do segundo semestre, não, né, João? Não, passa não. Coisa boa. Gente, então acho que podemos encerrar pelo horário, né? A gente precisa trabalhar. João, mais uma vez, muito obrigado, parabéns, belas imagens, é encantador mesmo, dá vontade de ficar vendo, né? Quem gosta do método. Eu não sei se vocês apaixonado. conseguiram ver em tempo real, porque às vezes no computador elas não ficam ideais. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão de como ela estava rodando, mas aqui estava rodando bem. Não sei se vocês conseguiram ver ela rodando. Perfeito.